Autárquicas 2025 em Vendas Novas. Estamos a fazer entrevistas com os candidatos cabeça de lista à Câmara Municipal de Vendas Novas e temos hoje em estúdio Tiago Aldeias, primeiro candidato da lista da CDU à Câmara Municipal de Vendas Novas. Bem-vindo aos nossos estúdios. Para começar esta nossa conversa, saber quem é o Tiago Aldeias e porque é que se recandidata à Câmara Municipal de Vendas Novas. Muito obrigado, desde já à Rádio Granada por esta entrevista. Agradecer a oportunidade, a importância que a rádio tem no esclarecimento, na informação às populações e, em concreto, também agora neste momento de eleições autárquicas, para podermos estar aqui a falar das nossas candidaturas e até a debatê-las. Sou o Tiago Aldeias, como já foi dito e bem. Sou uma pessoa que trabalha na indústria naval, que vive cá no Concelho de Vendas Novas, que cá nasceu, cá estudou, cá me envolvi na vida política, para além de noutros sítios também. Sempre tive uma participação ativa no associativismo, tanto no Concelho como na universidade, ou mesmo cá, na altura que estudava na escola C+S. Uma participação ativa também no movimento sindical e ligado aos trabalhadores aqui de Vendas Novas e sou novamente, 4 anos depois, candidata à Câmara Municipal por uma decisão coletiva da CDU, tal como em 2021, em que achámos todos que estes 4 anos tínhamos feito um bom trabalho e que deveríamos novamente apostar em mim para ser candidato à Câmara Municipal. Também o momento político que vivemos assim o exige e, como já disse, a intervenção que fizemos nestes 4 anos. Nós fizemos um trabalho muito empenhado nestes 4 anos, muito próximo dos problemas das pessoas, tanto na Câmara Municipal como nos outros órgãos, e já há 4 anos achávamos, este ano ainda achamos mais e o Conselho ainda precisa mais que a CDU ganhe estas eleições para que Vendas Novas... Porquê é que precisa mais nestas eleições? Porque se agravaram nos últimos 4 anos os problemas que já tínhamos. Se nós fizermos uma reflexão sobre aqueles que eram os principais problemas há 4 anos, hoje, em 2025, qualquer um deles está pior. E por isso, se há 4 anos já havia esta grande necessidade de a CDU voltar a estar à frente dos destinos das autarquias, voltar a ter a presidência da Câmara Municipal e das juntas de freguesia e da Assembleia Municipal, 4 anos depois não há um problema que esteja resolvido, não há uma situação que esteja melhor e essa necessidade ainda é mais urgente de ter a CDU à frente dos destinos dos órgãos autárquicos. Só dia 12 de outubro saberemos os resultados eleitorais, mas a ser eleito Presidente da Câmara Municipal, qual vai ser a primeira medida que irá tomar? Sim, o objetivo é de ser, em concreto, eu Presidente da Câmara Municipal, mas é de que a CDU vença as eleições nos vários órgãos autárquicos. E consideramos que é hoje um objetivo muito realista, muito possível e muito necessário. A primeira medida, não é a primeira vez que esta pergunta me é feita e a resposta será exatamente a mesma. A primeira medida será conversar com todos os outros eleitos. Porque também, ainda mais do que nunca, consideramos que é preciso trabalhar em conjunto. E acreditamos que vai haver uma diversidade de forças políticas eleitas na Câmara Municipal. Também a verdade é que as prioridades das forças políticas não diferem assim tanto. As grandes diferenças daquilo que conhecemos são na forma de chegar aos objetivos, são no caminho para lá chegar, e por isso a primeira medida será, em conjunto com os restantes eleitos, definir os objetivos prioritários que vamos cumprir, as medidas primeiras que vamos pôr em prática, adequando os caminhos que entre os eleitos veremos de forma diferente e temos a necessidade
de trabalhar conjuntamente para esse fim, que é, já agora, um dos problemas que identificamos deste mandato que agora termina, que é a incapacidade de fazer trabalho conjunto, de encontrar entre as várias forças políticas soluções para resolver os problemas de Vendas Novas. E uma auditoria está, de alguma forma, nas vossas expectativas? Ou, como tem sido vereador, pensa que não será necessário? É uma palavra que fica muito bem quando se quer pôr em causa, às vezes, até o funcionamento do regime democrático. A realização de uma auditoria, fazendo crer que quem está na política é para se beneficiar a si próprio e não é para trabalhar em conjunto para a população. Bem, sabemos que muitas vezes há falhas, há erros que são cometidos, erros todos podem cometer, são uma coisa, outra coisa é dilapidar os recursos públicos ou utilizá-los de uma forma voluntária para se beneficiar a si próprio e não para beneficiar todos. Entendemos que os erros que têm sido cometidos em Vendas Novas são isso mesmo. São erros de incapacidade de gestão, às vezes de desconhecimento da forma como se podem resolver algumas situações. Não entendemos da intervenção que temos, do conhecimento que temos da realidade do funcionamento dos órgãos autárquicos, que tenha havido nos últimos anos favorecimentos que dilapidassem o erário público e que justificassem a realização de uma auditoria que iria custar milhares de euros à Câmara Municipal, que iria até pôr em causa o funcionamento de algumas coisas. Achamos que não é por aí o caminho, achando também que os órgãos autárquicos são sempre objetivos do escrutínio tanto da população como das entidades responsáveis, das forças de segurança, das entidades financeiras do Ministério das Finanças que fiscalizam as autarquias, e esse trabalho deve ser feito com a naturalidade normal. Uma resposta direta, aqui duas questões numa só. Os principais problemas que identifica no Conselho de Vendas Novas e também as principais oportunidades. Os principais problemas estão identificados nas nossas prioridades nesta campanha eleitoral: habitação, espaço público, serviços públicos. Depois posso desenvolver mais à frente as principais potencialidades. A principal potencialidade do nosso Conselho tem muito a ver com a sua localização e com a forma tão alargada, tão abrangente, como absorvemos características do Ribatejo, da Extremadura, do Alentejo, localizados aqui nesta fronteira. Localização estratégica. Exatamente, localizados aqui nesta fronteira. Essa é, no nosso entendimento, a principal potencialidade desta nossa terra. Portanto, agora, sim, não só no vosso programa eleitoral, mas naquilo que é importante fazer no Conselho e na atividade de um eleito na Câmara Municipal de Vendas Novas, e especialmente quem está na gestão. Falou aí no problema da habitação, identificado esse um dos principais problemas no Conselho de Vendas Novas. Que medidas aponta a CDU para tentar resolver este problema? Há várias áreas em que é necessário intervir na habitação. A primeira é a forma como funcionam os serviços municipais, que também se pode dividir em duas partes. Uma, que é a mais recente alteração à legislação, o simplex urbanístico, que causou problemas na resposta no nosso Conselho, mas nos concelhos de todo o país. A outra, que é o passivo acumulado de falta de respostas na área urbanística, porque a gestão do PS com o PSD até 2021, sobretudo, não garantiu recursos humanos, nomeadamente arquitetos, para dar resposta às necessidades do nosso Conselho. Um cidadão, um empresário que procura construir uma habitação no nosso Conselho, hoje pode ter que esperar perto de 1 ano e meio por uma resposta. E isso tem estes dois problemas, como já disse. O passivo que foi acumulado durante 8 anos, os primeiros 8 anos
de gestão, primeiro PS-PSD e depois o PS sozinho, que não garantiu recursos humanos adequados nos serviços de urbanismo da Câmara Municipal para dar resposta aos cidadãos. Depois, já neste mandato, o Simplex urbanístico, uma medida do governo do PS, que de simplificar não teve nada, pelo menos no imediato. Pode vir no futuro a trazer alguns benefícios, no imediato está a trazer constrangimentos à nossa Câmara e a todas as outras. Este é um problema que agrava a falta de habitação no nosso concelho. Depois temos outro, que é o facto da inexistência de habitação disponível a preços acessíveis aos jovens. Os problemas acabam por estar todos, de alguma forma, relacionados. Mas este concreto, da habitação a preços acessíveis aos jovens, sobretudo, temos uma proposta. Uma primeira, que já tínhamos há 4 anos e que insistimos muito sobre ela durante o mandato e que mantemos, que é o aproveitamento das casas vazias do Exército, do Ministério da Defesa no nosso concelho. Falamos das vivendas na zona do polígono, falamos dos prédios aqui junto ao quartel, sendo que, bem, o Exército atualmente está a reabilitar 16 fogos, mas continuam muitos a necessitar de reabilitação. Há exemplos noutros concelhos do país em que as câmaras fizeram acordos com o Ministério da Defesa para usufruir desses espaços e colocá-los ao serviço da população. É isso que defendemos, que esses espaços deviam ser colocados no mercado para arrendamento a preços acessíveis. Essa é uma medida. Outra medida, já vamos na segunda, terceira medida, que não foi aproveitada. O nosso concelho tinha mais de 6 milhões de euros disponíveis do PRR para investir na habitação. Isto é muito grave, não é? É nós deixarmos passar... Mas que é à disposição da Câmara? À disposição da Câmara, de acordo com a estratégia local de habitação e a forma, o projeto de aplicação desses fundos que foi decidido pelo Partido Socialista. Que depois também podemos discordar ou concordar. Mas, à parte de concordar ou não foram aproveitados. E isso é grave. Foram aproveitados 200 e poucos mil euros. E até, no nosso entendimento, aproveitados de uma forma errada. Mas concordando-se ou não com o fim que estava colocado, e a Câmara Municipal tem um acordo assinado com o IRU para a utilização desses 6 milhões de euros, eles não foram utilizados. E isso é grave. Mas também não deitamos a toalha ao chão. Mas há alguma razão para que tal tenha acontecido? Não poderá ser de eu responder a essa questão. Podemos dizer aquilo que achamos. Achamos que é incapacidade de gestão, falta de vontade, pouca competência, falta de visão. Mas a questão tem que ser colocada a quem não executou esses 6 milhões de euros. Que podem ser apontadas dificuldades e poderemos até admitir que não seria possível aplicar a totalidade dos 6 milhões. Ser aplicados até meados do próximo ano. Mas não deitamos a toalha ao chão. Existem fundos para a habitação do Portugal 2030. Existe, foi anunciado recentemente pelo Governo, uma possibilidade de financiamento das autarquias a créditos bonificados para investir na habitação. A nossa proposta é a construção de 20 fogos durante os próximos 4 anos, recorrendo às medidas que sejam possíveis, obviamente. Os créditos do Banco Europeu de Investimento já foram anunciados pelo Governo, ainda não se conhecem as formas, ainda não foram discutidos com os municípios, mas a perspectiva é que estejam disponíveis para o futuro. O Portugal 2030 tem financiamento disponível para a habitação e não deitamos a toalha ao chão pelo não aproveitamento dos fundos do PRR. Até porque não faz sentido que o nosso país, porque aqui estamos a falar mais do que do Conselho de Vendas Novas, estamos a falar do nosso país, que o nosso país abdique da utilização de milhões de euros que não conseguiu aplicar, que são um direito do nosso país para aplicar nesta área, são direito por fazermos parte da União Europeia e por também contribuirmos, e porque não conseguimos cumprir aquele prazo. Vendas Novas não conseguiu, por muitos problemas, mas as câmaras mais empenhadas do nosso país estão na execução na ordem dos 60%. Ou seja, significa que também nós, se empenhadamente tivéssemos trabalhado, poderíamos estar nesse valor e não estamos. Mas nunca conseguiríamos aplicar o total. Por isso acreditamos, é até uma proposta do PCP já no Parlamento Europeu, que esses prazos vão ter que ser revistos, vai ter que haver uma negociação com o nosso país de forma a reenquadrar a aplicação dos fundos. E por isso também não está deitada a toalha ao chão. Para concluir, dizendo que acreditamos plenamente, não temos a mínima dúvida disso, que no mínimo a Câmara Municipal
consegue construir 20 fogos para a habitação, para arrendamento a preços acessíveis aos cidadãos da nossa terra. Em 4 anos, 20 fogos sem problemas. Obviamente, se houver o reenquadramento dos fundos do PRR, dependendo daquilo que o Portugal 2030, do acordo que pudermos fazer com o IRU e com o Governo para mais fundos, pode-se ir mais longe, mas este mínimo é perfeitamente executável, custa 2,8 milhões de euros. Uma outra questão, acaba por estar um bocadinho relacionada também com a falta de habitação no Concelho de Vendas Novas, a imigração, a questão da imigração, de termos acolhido muitos imigrantes de vários países do mundo, não só da Península Indostânica, mas também do Brasil e outros países do mundo. Como é que olha para esta situação, a carga de imigrantes que temos atualmente no Concelho? Aqui é mais fácil identificar os problemas do que identificar as soluções. Ainda assim, tendo nós propostas também. E também é uma situação que há 4 anos já era evidente. O crescimento de imigrantes no nosso concelho. Primeiro que tudo é preciso dizer que o nosso concelho precisa de imigrantes. Se precisa de 2.000 ou se precisa de 500, aí já será discutível. Mas precisa. Precisa para a resposta ao tecido económico. Os imigrantes são necessários. Vemos isso nas fábricas, vemos isso nos campos, vemos isso em inúmeros locais de trabalho. Mas, obviamente, a vinda de um elevado número de imigrantes para o nosso concelho, quando o nosso concelho não estava preparado, tal como o país não estava preparado, e também não se preparou ou demorou muito, porque, como já disse, há 4 anos estávamos aqui a discutir esse tema e discutia-se fora daqui, as medidas que foram tomadas foram muito lentas. Ainda assim, houve algumas, tanto da parte da Câmara Municipal com o Governo, que depois também é preciso dizer que a CDU criticou a forma, mas aqui a principal crítica é ao Governo. A forma como o Governo não atua também para contribuir para resolver estes problemas. Isso é uma situação que vivemos aqui, é uma situação que vivemos em todo o país, porque as principais medidas na área da imigração têm que ser tomadas pelos governos e não foram tomadas, não foi tomada pelo governo do Partido Socialista de uma forma e agora continuam sem ser tomadas pelo governo do PSD de outra forma. Aquilo que nós consideramos é que, tendo em conta as possibilidades da Câmara, a primeira coisa que tem que ser feita é uma articulação com as grandes empresas do nosso concelho que têm algumas mais de 50% dos imigrantes a trabalhar. Isto para quê? Para que as empresas contribuam também, sobretudo para que aqueles cidadãos aprendam a nossa língua. Porque essa é a nossa primeira barreira. É uma barreira nos locais de trabalho, é uma barreira na vida fora dos locais de trabalho, na vida da cidade e do concelho. Precisamos que as empresas contribuam para a formação dessas pessoas, não só para operar as máquinas que operam nos locais de trabalho, mas que entendam a nossa língua, compreendam de alguma forma as nossas culturas, obviamente eles respeitando as nossas e nós também respeitando as deles, evitando confrontos. Esta é a primeira medida que tem que ser tomada. Pois existe também um trabalho a fazer nas escolas, em que a Câmara tem o dever de cooperar, mas aqui já saltamos um bocado para responsabilidades que estão fora das competências da Câmara. Nas escolas a situação é a mesma. As crianças vêm para o nosso país, obviamente, porque os pais estão cá, algumas até já nascem cá. É preciso também uma adaptação, a língua é a principal barreira, a integração nas turmas. Ainda assim, as turmas de português de língua não materna estão lotadas. Exato. Quer por pais, quer pelos filhos que estão a frequentar o ensino. Exatamente. Precisamos de alargar essa possibilidade. Precisamos de alargar essa possibilidade para as crianças e precisamos de alargar essa possibilidade para os pais. Estão lotadas e ainda bem que estão. E ainda bem que existem, mas se calhar precisamos de ir mais longe, precisamos de ultrapassar outras barreiras. Ainda antes de ir à educação, mas entendo que deveria de alguma forma haver uma regulação diferente na imigração, não só no nosso país, mas também, neste caso, em Vendas Novas? Saímos fora das competências da Câmara, mas
sem qualquer problema, transmite a opinião, sendo que a Câmara não traz soluções para isto que vou dizer. Estabeleceu um protocolo com o Estado Central e abriu um CLAIM, um Centro Local de Apoio aos Imigrantes. Esta foi uma boa solução para tentar, de alguma forma, haver aqui um enquadramento, um acolhimento diferente dos imigrantes? A CDU concorda com o CLAIM. Nós não concordamos com a forma como o CLAIM é feito. Porque o que aconteceu foi que o Governo autorizou a Câmara a criar o CLAIM. Mas o Governo não contribui em quase nada para o funcionamento do CLAIM. A única coisa praticamente que contribui é os outros trabalhadores dos outros CLAIMs estarem disponíveis para falar com os nossos. A Câmara Municipal assegura o espaço, assegura os trabalhadores, assegura os recursos e os trabalhadores têm um empenho enorme para dar as respostas que são necessárias, mas os trabalhadores que estão no CLAIM são completamente insuficientes para as necessidades do Conselho. Porque nós precisávamos ter pessoas no CLAIM a atender quem lá se desloca, mas precisávamos ter pessoas no CLAIM a criar relações com as comunidades imigrantes que aqui existem, porque bem sabemos como é que eles se organizam, que têm, a partir dos chamados mediadores, por exemplo, interculturais. Sim. Não é poderia, deveria haver mediadores. Até posso dizer que temos essa experiência do trabalho sindical de o fazerem. Deste ano realizamos o 1º de maio aqui em Vendas Novas com a participação da comunidade indo-hispânica, que tiveram lá a participar a jogar cricket porque trabalhamos com os mediadores. É um trabalho que se faz no movimento sindical e que a Câmara Municipal não faz. Mas eu não culpo a totalidade da Câmara Municipal, porque é lamentável que o Governo se tenha completamente desresponsabilizado e a Câmara Municipal ainda teve que andar a pedir por favor ao Governo para poder instalar um CLAIM, que era uma responsabilidade do Governo. Aí é que está o erro. Por isso a CDU bateu-se muitas vezes contra o CLAIM desta forma, porque somos totalmente a favor da criação de um espaço para o acolhimento dos migrantes, somos totalmente contra a desresponsabilização de quem tem as responsabilidades e que diga, vocês querem tanto, façam lá, como se ainda fosse um favor que nos estão a permitir. Falamos de imigração, há pouco tocava aí ao leve na educação, por aí também, e temos cada vez mais pessoas, mais jovens no Conselho de Vendas Novas, não só por via dos migrantes que cá estão, mas também daqueles que vêm da área metropolitana de Lisboa e que procuram o nosso Conselho. Há um projeto para a qualificação da escola C+S e secundária. É isso que é preciso fazer para ter espaço para acolher toda a gente que precisa e que cada vez são mais? Eu não vou pôr em causa, nem a CDU põe em causa a necessidade da requalificação de escola básica e secundária. Mas a primeira medida da CDU sobre essas escolas não é esta. A primeira medida da CDU sobre estas escolas é um investimento de 500 mil euros durante o próximo ano letivo para fazer as respostas básicas à escola básica e secundária, que são coisas básicas de manutenção, como garantir que os balneários funcionam, como garantir o reboco de uma parede que há pouco tempo caiu, como garantir os pavimentos, a manutenção dos espaços, o arranjo das portas, das janelas. As escolas básica e secundária, neste verão, tiveram zero manutenção. Zero. Mas poderia falar dos verões dos últimos 10 anos e seria igual. A primeira medida da CDU sobre essas escolas será essa. Será garantir que no ano letivo que está a correr, já será em 2026, porque as eleições são a 12 de outubro, muito provavelmente no verão de 2016 e 26, peço desculpa, iremos investir 500 mil euros em obras naquela escola. Em ambas, na escola básica número 1 e na escola secundária. Obras de manutenção básica e essencial que é preciso fazer. A segunda medida será, depois de pôr em curso a identificação das necessidades e as contratações que sejam necessárias fazer para tomar essas medidas, a segunda será ir reunir com o Gabinete de Arquitetura que venceu o projeto e que o elaborou e com o Governo, o Ministério da Educação, a DGEST, quem o Governo entender que tem a responsabilidade, não é? Que tem a responsabilidade e que tem o poder para decidir, porque a DGEST tem a boa vontade de resolver, mas quem tem o poder e decide as verbas é o Ministério da Educação ou das Finanças, com quem tiver que ser, para de uma forma séria discutir de onde é que vão aparecer os 18 milhões para resolver o problema das escolas. Vamos ter que fazer essa discussão. Vamos avançar com aquele projeto, daquela forma,
como é que vai ser a sua calendarização, como é que vai ser pago, quem é que vai pagar nomeadamente o projeto, que é o que a Câmara não está a fazer, não está a fazer manutenção para o dinheiro que a Câmara recebe, que é para a manutenção das escolas, está a gastar em projetos e as escolas a degradarem ano após ano. Essas serão as duas primeiras medidas. Ao mesmo tempo, uma, investir na manutenção das escolas, a outra, falar com as partes envolvidas, o Gabinete de Arquitetura, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, que é o Governo, achar que está em condições de falar connosco, para, de uma forma séria, discutirmos o que é que vamos fazer. Porque não vamos andar aqui a fazer o que foi feito este mandato, de dizer que há um compromisso, que a Associação Nacional de Municípios, há um papel assinado. Quando foi apresentado o projeto, e estivemos lá, na reunião de Câmara seguinte, a CDU referiu, e referiria novamente, lamentamos a ausência do Governo naquela apresentação. E foi-nos dito que o Governo estava representado através da DGEST. Está certo, a gente sabe que quando é para fazer, os governos mandam o Ministro, mandam o Secretário de Estado, fazem a inauguração. Não sentimos que haja um verdadeiro compromisso, não temos problemas nenhums de falar com o Governo e iremos falar abertamente, de uma forma séria, para resolvermos isto. E no pré-escolar e primeiro ciclo, que são da responsabilidade direta da Câmara Municipal, e também há cada vez mais falta de salas de aula? Aí há algum trabalho feito que nos parece até de uma forma séria. Já foi aprovado o projeto de requalificação da Escola dos Campos da Rainha, será para avançar e nós concordamos. Por iniciativa da CDU, a Escola de Bombelo voltou ao debate. Será uma opção, muito provavelmente, para acolher alunos até num período de transição em que a Escola dos Campos da Rainha esteja em requalificação. No futuro servirá outras necessidades que importa também discutir e ver quais e de que forma é que melhor servem os interesses do nosso concelho. E também é uma questão levantada pela CDU, que é a utilização do edifício da Casa do Povo para expandir a escola que está ao lado, para criar melhores condições àqueles que já lá estudam, para haver outras oportunidades de outras salas de aula. Essas são é o trabalho que consideramos que é necessário fazer durante os próximos 4 anos. Estamos com mais habitantes em Vendas Novas, sobrecarregam a educação, mas também a saúde. Para já, ao que parece, há médicos de família para toda a gente no Concelho de Vendas Novas, ou pelo menos para a grande maioria. A CDU tem alguma ideia de como pode eventualmente cativar médicos a virem para o Concelho de Vendas Novas? Se me permite, não há médicos para toda a gente, mas diria que a resposta mais urgente está dada, a resposta principal está dada. Há outros problemas que nos chamam a atenção, como é o funcionamento do SAP, do Serviço de Atendimento Permanente. Esse é o problema que mais nos chama a atenção. Às vezes não tem médicos, mas outras até têm, mas não dá as respostas necessárias. É preciso, de uma forma séria, dizer o que é que se pode fazer. E também aqui saímos, em grande parte, fora das competências da Câmara Municipal. Nós podemos chegar aqui e dizer que queremos um massivo, queremos um sub, queremos isto e queremos aquilo, mas temos que ser realistas. Uma viatura de suporte imediato de vida, um serviço de urgência básico. Obrigado. Mas temos que ser sérios e realistas. Quando o serviço de urgência básico foi criado em Montemor, foi porque na reflexão que era feita na altura pelos responsáveis políticos do Governo, do Ministério da Saúde, era que faria mais sentido em Montemor do que em Vendas Novas. Nós podemos desejar e sonhar, e na opinião da CDU seria a melhor resposta que teríamos aqui, seria a existência de um SUB. Mas sou sério para dizer que não acredito que nos próximos 4 anos seja instalado um SUB em Vendas Novas. Obrigaria uma equipa a funcionar 24 horas por dia. Uma equipa com 2 médicos, com vários enfermeiros, com equipamentos de diagnóstico. Exatamente. Não acredito que isso vá acontecer nos próximos 4 anos. Afirmo. Sabendo o que se passa nos hospitais centrais. Exatamente. E o que se passa no sul de Montemor. Afirmo que seria a melhor solução para o nosso concelho, sem dúvida. Reclamar um massivo em Vendas Novas,
A mais próxima é em Alcácer. E que vem cá de vez em E que quando. vem cá de vez em quando, há outra em Estremoz. Parece-me uma proposta mais séria e também mais realista nas circunstâncias que vivemos, mais adequada às possibilidades do nosso país. Não a pomos de parte, não resolveria tudo, mas seria importante. Seria bastante interessante discutir com o Ministério da Saúde o que é que pensa sobre isto, se de alguma forma coloca essa possibilidade ou não, e parece-nos uma proposta séria e realista, tendo em conta aquilo que já disse, né? Que a CIV de Alcácer do Sal de vez em quando tem que cá vir, não sendo essa a mais próxima é de Estremoz, o sub mais perto é o de Montemor. Achamos que poderia ser uma resposta que não resolvia aquilo que precisamos, mas que é uma proposta mais séria da nossa parte. Entendo assim. Por outro lado, o problema que nós temos no SAP tem uma origem que identificamos claramente, que é o modelo de prestação de serviços dos médicos. Para nós, aí é que está o problema central do SAP. Porque o nosso SAP também tem condições, sobretudo desde a pandemia em que passou a ter 2 médicos, o nosso SAP e o nosso centro de saúde têm condições estruturais para dar uma melhor resposta. Só que o que é facto é que às vezes não temos médico, ou noutras vezes temos médicos que não dão as respostas que nós gostaríamos que dessem. É a crónica falta de médicos. É a crónica falta de médicos e é a forma como os médicos são contratados. À hora, a prestações de serviços, sem um vínculo direto ao Ministério da Saúde que obriga à sua responsabilização pelo trabalho que fazem, à sua responsabilização pelo cumprimento ou não cumprimento dos horários de trabalho. Essa ainda seria uma solução prioritária à CIV. Que seria melhorar a resposta dos médicos que temos ou que devemos ter no nosso serviço de atendimento permanente. Se isso acontecesse complementado com a CIV, aí sim estaríamos melhor. Esta também sou realista, é uma medida nacional que não acredito, na circunstância política que vivemos no país, que o Governo vai alterar. Mas a CIV, adiante, que é a que nos parece mais credível e mais séria e mais possível de ser aplicado e melhorar a resposta que temos no nosso Conselho. Muitas vezes são os serviços que são prestados no Conselho que condicionam ou promovem também a vinda de mais empresas, de mais investimento externo para o desenvolvimento económico do Conselho. Quais são as propostas? Sabemos que entende que o parque industrial deve ser ampliado. De que forma é que Vendas Novas pode crescer economicamente, que se pode desenvolver? Sabendo que temos em breve, ao que parece, a construção do novo aeroporto. Sim, entendemos que o parque industrial deve ser ampliado. Divergimos da forma de ampliação. Divergimos, pelo menos do Partido Socialista. Da forma, ou pelo menos do atual Presidente da Câmara, para ser rigoroso, divergimos da forma de ampliação do parque industrial. Foi uma das medidas que nos levou a votar contra o PDM, que foi a tentativa de encostar o parque industrial ao bairro Zeca Afonso, e que mesmo assim foi melhorada no processo de discussão. Aquilo que nós achamos, primeiro que tudo, e olhando para trás, é que neste mandato fizemos uma proposta muito justa, muito séria e muito possível, que era a aquisição do terreno do património da antiga VN Automóveis pela Câmara Municipal. E hoje, cada vez mais, achamos que foi um erro que isso não tenha acontecido. Porque consideramos que a aquisição daquele espaço pela Câmara Municipal teria promovido uma ampliação do parque industrial e uma ampliação que respeitasse aquilo que para nós são os critérios básicos e essenciais do nosso parque industrial, que vem até da sua criação, que é a instalação de indústrias que respeitem o ambiente e o nosso concelho. Por isso, reafirmo hoje, infelizmente, que o facto da Câmara Municipal não ter aproveitado a oportunidade de adquirir aquele terreno, que teve 2 milhões de euros. Isso era a resposta do anterior Presidente da Câmara, que não é verdade, que é mentira. O terreno não foi adquirido por 2 milhões de euros, foi adquirido por bem menos, e a CDU, quando fez a proposta, conhecia os valores em leilão, obviamente em leilão, poderiam subir ou não. Foi uma opção política. Para além disso, a propriedade do terreno estava, sobretudo,
nas mãos do Estado, o que também facilitaria muito mais a aquisição e a negociação dos preços. Foi uma opção política, não seria por 2 milhões de euros, nem perto disso. O Partido Socialista decidiu assim, o PSD não decidiu nada, e agora teremos que viver com o resultado daquilo que lá for instalado. E perdemos a oportunidade de lotear aquele espaço para a instalação de outras empresas que poderiam trazer valor acrescentado. Mas saltando essa etapa, que já não é possível resolver, dizer que nós defendemos a ampliação do parque industrial e a criação de uma zona, de uma área de indústrias tecnológicas. Nós entendemos que o nosso Conselho deve aprofundar a sua ligação às empresas já existentes, na área das cortiças, na área automóvel, na área química, mas aprofundar o desenvolvimento tecnológico, também para garantir que as nossas empresas evoluem, que se mantêm ativas no mercado, que contratam trabalhadores, mas que também contratam trabalhadores mais qualificados. Nós estamos perto de Setúbal, estamos perto do Instituto Politécnico de Setúbal, que tem cursos na área tecnológica, mecatrónica, eletrónica, inúmeras. Estamos perto do Parque da Alta Europa, que tem um polo de formação também em áreas tecnológicas, e nós, em Vendas Novas, não temos a capacidade de dar uma resposta na qualificação dos nossos jovens nestas áreas. Nas áreas da robótica, da mecatrónica, da inteligência artificial. Não temos essa resposta de ensino secundário ou mesmo de ensino superior. Parece-nos que estamos desligados, temos uma... Mas tem havido procura, quando abrem eventualmente cursos profissionais nessa área, ao que parece também não tem havido procura por parte dos alunos? É um trabalho que tem que ser feito, não é algo que aconteça, como em tudo, não é algo que aconteça instantaneamente. Tem que haver uma aproximação entre as escolas, a formação e as empresas. E esta ligação também com o ensino superior. Eu estou a aproximar-me do de Setúbal, nem tanto pela proximidade geográfica, mas pelas áreas de formação que tem e que tem uma grande ligação às nossas empresas. Porque nós depois acabamos por ter empresas no nosso território a precisar de trabalhadores em áreas que nós não estamos a formar, e os jovens que saem de cá para se formar noutros sítios nessas áreas, alguns voltam, outros acabam por já não voltar porque encontram outras formas de trabalhar. Fazer talvez aqui um protocolo com o Politécnico de Setúbal e trazê-lo para o nosso parque industrial. Sim, o protocolo é a formalidade. Exatamente. Aquilo que precisamos é de criar a relação entre as empresas, o Politécnico e a escola, e o Politécnico e as empresas. Precisamos, sobretudo, de criar a relação e depois as oportunidades acabam por ir surgindo. Isto também para fazer evoluir os que já cá estão. E depois para atrair outros. Naturalmente, se o aeroporto concretizar a sua construção a poucos quilómetros daqui, no Campo de Tiro de Alcochete, o nosso Conselho tenderá a desenvolver-se aí mais nas áreas logísticas, acreditamos nós. E teremos também que estar preparados para acolher essas oportunidades e por isso concordarmos com a expansão do parque industrial. O aeroporto ser construído aqui perto também obriga a outra coisa, é criar condições no território. Sim. Para que acolher o elevado número de pessoas que eventualmente virão para o Conselho de Vendas Novas. A nossa força política, a CDU, defende há muito o aeroporto em Alcochete. Há mesmo muitos anos. E por isso, quando foi a discussão do nosso PDM, também uma das críticas que fizemos foi o facto do PDM não ter feito essa análise de uma forma séria. Nós podemos especular, é hoje ou é amanhã, é daqui a 10 anos, não sabemos quando vai ser construído, até pode a seguir vir alguém e dizer que não vai construir e vai construir no outro lado, mas nós necessitamos de estar de alguma forma preparados. E de facto aí não estamos preparados. Quando começarem as obras, logo vemos o PDM. Sim, mas será tarde. Mais uns milhares de pessoas, talvez. Aí será tarde e mais do que rever o PDM,
perspectivar outras... Quanto tempo, só por curiosidade, tem ideia de quanto tempo levou a revisão deste PDM? Este PDM deveria ter começado a ser revisto em 2015, foi começado a ser revisto no final de 2019. Fizemos as primeiras reuniões de discussão online porque estávamos em pandemia. A seguir tivemos eleições. Na melhor das hipóteses. A seguir tivemos eleições em 2021 e a força política manteve-se, mas as orientações do PDM mudaram. Na realidade, o PDM teve um grande período de discussão, mas não foi discussão. Teve um grande período em que se arrastou, porque uma discussão séria sobre o PDM foi feita em pouco tempo e da nossa parte até envolveu muito menos do que aquilo que devia ter envolvido. Nós o que andámos a fazer foi a arrastar os prazos sem concretizar. Aqui no desenvolvimento económico também se enquadra o comércio. O comércio tradicional, que está a definhar em vendas novas. A CDU tem alguma ideia do que poderá ser feito para revitalizar o comércio? Ainda há pouco tempo refletíamos sobre isso, sobre o comércio tradicional em vendas novas. Também é um paradigma que vai para lá do nosso concelho, mas que precisa de uma intervenção urgente do nosso concelho e que se acentuou também, sobretudo nos últimos anos, na Avenida da República. O nosso concelho tem características que pode haver concordância ou discordância com elas, mas em que as nossas zonas de comércio não estão todas concentradas numa zona e acabam por ter alguma dispersão. Nos últimos anos, as dinâmicas cresceram na zona do parque desportivo, na zona das escolas, na zona das finanças e ali dos outros serviços, e a Avenida da República perdeu centralidade. Em parte também percebemos porque uma das principais questões que estamos levantando nos últimos anos é a do estacionamento ali. Essa zona tem claramente definhado e acreditamos que o facto de não ter havido soluções de estacionamento ali também ajudaram a isso. Há 4 anos já falávamos disto. Estacionamento junto à estação ferroviária. Para quê? Nos últimos anos, então, sobretudo, cresceram os utilizadores dos comboios, que acabam por estacionar no parque da Câmara Municipal. Os trabalhadores da Câmara Municipal acabam por estacionar na Avenida da República e no chamado Parque do Estrela. Mas a CP cedeu o terreno para a Câmara Municipal fazer lá um parque de estacionamento. Ainda a CDU governava a Câmara, quando isso foi. Foi no último mandato da CDU que esse acordo foi feito, que previa a alteração até da circulação do trânsito pela rua Moraes Vargas. Passaram 12 anos e nada foi feito. Há até o insólito do atual Presidente da Câmara dizer que agora já não é bem assim. Se calhar o melhor é serem eles a fazer o estacionamento. Pareceu-me que o atual Presidente da Câmara foi devolver o terreno, no caso à IP, que atualmente já não é da CP, é da IP. Pareceu-me isso. O que se o fez é totalmente errado. Nós continuamos a defender a construção desse parque de estacionamento. É hoje urgente. As pessoas que utilizam o comboio já ali estacionam, mas não há iluminação, o terreno não tem condições, sobretudo no período do inverno em que os dias são mais pequenos, os cidadãos não se sentem confortável de ali deixar o carro. Com isto estamos a roubar lugares de estacionamento na Avenida da República, estamos a roubar possibilidades das pessoas que querem ir ali ao comércio, comprar alguma coisa, chegam, não há estacionamento. No parque da antiga sede do Estrela, no Parque do Estrela, não há estacionamento, no Largo da Câmara não há estacionamento. O comércio acaba também aí por ter dificuldades e percebemos que se desenvolve melhor onde há estacionamento. Temos propostas muito concretas para isso. Temos mais para o comércio, mas dizer estas do estacionamento. A primeira é o estacionamento junto à estação do CP. A segunda é o condicionamento do período de estacionamento em algumas zonas. Não é o estacionamento pago, é restrições ao estacionamento. Nós entendemos que nos lugares do parque de estacionamento da Câmara Municipal, chamar-lhe assim, deve haver um conjunto de lugares, 4 lugares de estacionamento que seja, em que obrigatoriamente exista rotatividade, em que não seja possível estar estacionado períodos alongados. Por exemplo, com 20 minutos, imaginemos. Sim, a 20 minutos diria que é pouco, mas que permita quem vai ali pagar a água, quem vai tratar de uma licença, os assuntos ali do gabinete de atendimento da Câmara Municipal, que diria que no máximo podem ir para 1h30 se correr,
com bastantes dificuldades, tem um sítio, estaciona e a seguir vai embora e aquele parque não está todo ocupado. E na Avenida da República igual. 40% dos lugares da Avenida da República deveriam ter obrigatoriedade de rotatividade. Também Porque é importante regular o estacionamento para, de alguma forma, haver aqui uma dinamização também, uma revitalização do comércio tradicional. Exatamente, porque também temos a questão dos militares, que alguns também acabam por estacionar ali na Avenida da República, por também achar que o seu veículo fica ali bem e passa ali a semana de segunda a sexta-feira. Mas repito que isto não é estacionamento pago, é restrições ao período de estacionamento. Falamos de estacionamento, está ligada à rede viária do Conselho de Vendas Novas, que há muito as forças da oposição na Câmara Municipal dizem que está degradada, os passeios estão degradados. Há alguma medida concreta da CDU para tentar resolver esta questão? Foi feito um trabalho bem feito durante este final de mandato do Partido Socialista de identificação dos sítios prioritários de repavimentação. Identificação de onde é que são, quais é que são as distâncias. A partir desse trabalho do Partido Socialista, fizemos uma análise dos custos financeiros da requalificação dessas zonas. E estamos a falar de mais de 3,5 milhões de euros em perto de 30 km, em mais de 30 km do nosso concelho, que são prioritários à requalificação, à repavimentação. Estamos a falar só de repavimentações. Temos essa proposta no nosso programa eleitoral. Primeiro, porque aquele trabalho que foi feito pelo Partido Socialista foi bem feito e não vamos deitar à rua. É preciso agora calendarizar a sua execução durante o mandato. Comprometemos a executar as repavimentações daqueles 30 km, que, como já disse, ultrapassa os 3,5 milhões de euros, mas que é urgente para o nosso concelho, porque são inúmeras as estradas em que é muito difícil circular, os bairros. Estamos a falar de dentro da cidade, a maioria, e algumas na Landeira. Também estamos a falar de cerca de 3, 4 ruas na Landeira, e várias até aqui dentro da cidade, dentro dos bairros, Rua do Bocage, inúmeras, não vou estar aqui a dizer os nomes todas. É essa a nossa proposta, é cumprir esse plano de repavimentações durante este mandato. Custará mais 3,5 milhões de euros, mas dá uma resposta que é urgente. E nos espaços verdes? É preciso ter aqui uma política diferente para o arranjo dos espaços verdes da cidade e, ao mesmo tempo, a higiene e a limpeza urbana? É necessário operacionalizar os serviços operacionais da Câmara. Não queria aqui repetir na palavra, mas é necessário operacionalizar os serviços operacionais da Câmara, que precisam de melhorar a sua resposta aos cidadãos. Nós entramos numa fase tão má dos espaços verdes que, em determinada altura, concordamos, todos os que estamos eleitos neste momento, na contratação de uma empresa prestadora de serviços para dar uma resposta urgente, que era necessário para melhorar os espaços verdes. Na visão da CDU, também não fomos enganados, porque sabemos a visão do PS e do PSD, mas na visão da CDU, esta seria uma intervenção urgente para, nesse período, a Câmara reorganizar os seus serviços para voltar a dar internamente essa resposta. Na visão do PS e do PSD não é assim. Decidiram não resolver nada, manter a prestação de serviços, os espaços verdes continuam como estão. Aquilo que a CDU procurará fazer nos espaços verdes, e que é a mesma situação dos cemitérios e de outros serviços municipais, é melhorar as respostas que são dadas pelos serviços operacionais municipais para, assim que possível, deixar de estar a esbanjar dinheiro com as prestações de serviços, melhorar a resposta internamente. Se há coisa que a CDU sabe fazer é garantir que os serviços operacionais de uma autarquia dão as respostas adequadas. Não temos dúvidas que nisso somos melhores que qualquer uma das outras forças políticas e é isso que procuraremos fazer no próximo mandato. O tempo corre, estamos praticamente no final desta entrevista, mas não queria deixar a cultura. A cultura que tem sido sempre uma bandeira da CDU. E é sempre... Quais são as suas propostas para, de alguma forma, ter
área cultural diferente no Conselho de Vendas Novas? E é sempre uma pergunta esquecida nos debates, infelizmente. Digo mesmo nos nacionais, que tenho acompanhado as autárquicas, é raro falar-se sobre a cultura, que é tão importante. A cultura em Vendas Novas precisa também de uma dinâmica diferente. Há um bom trabalho cultural feito pelo associativismo. Aquilo que temos visto é que a Câmara Municipal tem abdicado das suas respostas a nível cultural. Começava logo pela biblioteca e pelo seu funcionamento, ou pela programação do auditório. A Câmara Municipal tem-se vindo a demitir da sua responsabilidade e da sua competência na área da cultura. Felizmente há associações que têm trabalhado para fazer coisas interessantes. Dava aqui o exemplo do MAL, por exemplo, do Festival MAL, coisas importantes e diferentes, em diferentes áreas, trazendo coisas novas para o nosso concelho. Nós também achamos que o associativismo é que deve ter o papel central e dinamizador, mas obviamente o associativismo, que também cada vez vive mais dificuldades, não consegue fazer nada. Sem dinheiro e com cada vez mais responsabilização individual dos próprios dirigentes associativos, não consegue fazer nada. A nossa proposta é que, primeiro que tudo, passe a haver um programa cultural do auditório, uma programação cultural do auditório, que a biblioteca volte a ter um papel ativo e que volte a ser uma biblioteca, não seja uma loja do cidadão ou outra coisa qualquer, é redinamizar a atividade cultural no nosso concelho, ligando-a também a outras como a gastronómica. Nós propusemos neste mandato a questão de se poder intervir para voltarmos a ter a granada de Vendas Novas. Nós achamos que não há nada melhor do que vir a Vendas Novas comer uma bifana, uma empada rainha, provar uma granada e a seguir ir assistir a um espetáculo cultural, ir assistir a um concerto, ir assistir a uma peça de teatro. Aqui também, voltando de atrás, peço desculpa, às atividades económicas, para dizer que nós queremos colocar os produtos gastronómicos de Vendas Novas como um atrativo à vinda das pessoas em Vendas Novas. As bifanas fazem sentido em Vendas Novas e queremos que isso esteja ligado à atividade cultural. Que o turismo venha cá para provar os nossos produtos gastronómicos e para assistir aos nossos espetáculos culturais, que não sejam os espetáculos culturais que podemos ver em todo o lado, mas que sejam coisas diversificadas, como o exemplo do MAL ou outros, coisas que vão acontecendo muito pontualmente e que precisamos de voltar a ter, como um festival de teatro que deixamos de ter, ou inúmeras coisas na área da cultura. Tiago Aldeias, estamos assim a chegar ao fim, não sei se quer acrescentar algo a esta entrevista, que já vai longa. Não, há várias coisas sobre as quais não falamos, não é possível falar sobre tudo, não falamos sobre... Em breve teremos um debate onde teremos a oportunidade de discutir pontos de vista diferentes. Certo, só dizer que não falamos sobre o desporto, que é também central da nossa terra, mas teremos oportunidades para isso. Muito obrigado, Tiago Aldeias, primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal de Vendas Novas. A entrevista possível, aqui nos estúdios da Granada FM. Em breve teremos um debate onde os candidatos também terão a oportunidade de expor mais as suas ideias. Muito obrigado.